Você sabia que eventos como a assinatura dos Acordos de Abraão e as profecias sobre o Anticristo estão interconectados em uma narrativa que abrange milênios? Desde o pacto de Deus com Abraão até a enigmática abominação desoladora, esses acontecimentos moldaram a história e a espiritualidade da humanidade. Acompanhe-nos nesta jornada para descobrir como cada um desses 3 eventos se entrelaça em um relato fascinante que desafia o tempo e a compreensão. Número 1. O Pacto de Deus com Abraão. Há aproximadamente 4.000 anos, ocorreu um evento que mudaria para sempre a percepção da relação entre os humanos e o divino. Em um relato que foi transmitido de geração em geração, Deus, em sua infinita sabedoria, decide fazer um pacto único com Abraão, o homem escolhido por sua fé e sua capacidade de obedecer ao divino sem questionamentos. Esse momento transcendental está documentado no livro do Gênesis, especificamente no capítulo 15, onde Deus promete a Abraão e a sua descendência uma terra que lhes pertenceria eternamente, à terra de Canaã. Na narrativa, Abraão, cheio de fé, mas também de incerteza, pergunta a Deus: como pode ter certeza de que receberá essa promessa? A resposta divina não demora a chegar. Deus estabelece um ritual solene, onde um conjunto de animais é sacrificado e suas partes são dispostas de uma maneira específica. Em uma visão profunda, Abraão vê uma tocha ardente e um forno de fumaça passar entre os sacrifícios, selando o pacto de maneira espiritual e eterna. Esse ato simboliza não apenas o compromisso de Deus com Abraão, mas também o começo de uma narrativa que conectaria esse patriarca com gerações futuras. O fascinante desse relato não é apenas a promessa em si, mas como ela se torna a base de inúmeras interpretações teológicas e históricas. Ao longo dos séculos, as palavras de Gênesis serviram como justificativa espiritual e política para a relação do povo judeu com a terra de Israel. Além disso, esse pacto é o ponto de partida de muitas outras profecias, desenvolvimentos que são mencionados em textos posteriores. O que torna esse relato especialmente cativante é como ele combina elementos de fé, destino e ação divina. Abraão não era um homem perfeito, mas sua disposição para confiar em algo maior que ele o tornou um exemplo de obediência e devoção. A história dele não só ressoa entre os crentes, mas também oferece um exemplo universal de como os compromissos mais profundos podem transcender o tempo e as gerações. A riqueza desse relato está em como os detalhes do pacto estão impregnados de simbolismo. Os animais utilizados no ritual representam a totalidade da criação e a seriedade do acordo. O fogo e a fumaça, por sua vez, simbolizam a presença divina e seu compromisso absoluto. Essas imagens foram interpretadas de várias formas, desde perspectivas místicas até enfoques mais históricos. Ao refletir sobre essa cena, é impossível não se maravilhar com a audácia de Abraão. O que ele teria sentido ao contemplar uma promessa tão grande e tão avassaladora? Ele poderia ter imaginado o impacto que isso teria na história humana. Além das respostas, o que fica claro é que esse momento marcou um antes e um depois, estabelecendo um vínculo entre o céu e a terra que, segundo o relato, nunca poderia ser quebrado. O Pacto de Abraão não é apenas um evento isolado. É o primeiro elo em uma cadeia de eventos que influenciaram a cultura, a política e a espiritualidade. Ao longo de milênios, até hoje continua sendo objeto de debate, estudo e reflexão, mostrando que as promessas mais profundas transcendem o tempo e continuam ressoando nos corações daqueles que buscam entender seu lugar. Do grande plano do universo. Número 2. O exílio judaico após rejeitar Jesus como Messias. Imagina o eco dos passos de um povo desarraigado, expulso de sua terra ancestral e obrigado a buscar refúgio em terras estrangeiras. Assim começa uma das histórias mais impactantes e trágicas da humanidade. O exílio judaico. Esse evento, segundo relatos históricos e textos religiosos, tem sua origem na rejeição de Jesus como o Messias prometido. A destruição do Segundo Templo no ano 70 d.C. marcou o início de uma diáspora que se prolongaria por quase 2 milênios.
O general romano Tito, sob as ordens do imperador Vespasiano, liderou o cerco a Jerusalém. As tropas arrasaram a cidade e destruíram seu lugar mais sagrado, o templo, símbolo do pacto entre Deus e o povo judeu. Esse evento não só devastou fisicamente a cidade, mas também quebrou o espírito coletivo de seus habitantes. Eles foram obrigados a fugir, se espalhando por todas as partes do mundo conhecido. O exílio não foi simplesmente um deslocamento geográfico. Foi uma ferida profunda na identidade cultural e espiritual do povo judeu. Apesar das adversidades, se agarraram às suas tradições, sua língua e sua fé, mantendo viva a esperança de retornar um dia à Terra Prometida. Em meio a perseguições e dificuldades, floresceram comunidades judaicas na Europa, Ásia e África, contribuindo para o desenvolvimento das culturas locais enquanto preservavam sua herança. O retorno do povo judeu à sua terra ancestral só aconteceu em 1948, com o estabelecimento do Estado de Israel. Esse renascimento foi visto por muitos como cumprimento de antigas profecias, um lembrete de que até mesmo as provas mais duras podem ser superadas com fé e determinação. O exílio e o retorno são agora um testemunho da resistência e da força de uma comunidade que nunca abandonou sua identidade, nem em seus sonhos. Este capítulo da história ressoa com uma lição poderosa. Mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode iluminar o caminho para a redenção. O exílio judaico é muito mais do que um fato histórico. É um lembrete atemporal do poder da fé e da resiliência na luta, por isso é considerado sagrado. Número 3. Os tratados de paz entre Israel e países árabes. O caminho para a paz no Oriente Médio está pavimentado com momentos históricos que desafiam as probabilidades e as divisões políticas. Um dos episódios mais significativos nessa busca por reconciliação foram os tratados de paz entre Israel e alguns de seus vizinhos árabes, eventos que marcaram um antes e um depois nas relações internacionais. O primeiro desses acordos ocorreu em 1979, quando o Egito, liderado por Anwar Sadat, se tornou o primeiro país árabe a assinar um tratado de paz com Israel. Esse acordo histórico, facilitado pelos Estados Unidos, lançou as bases para um entendimento mútuo entre duas nações que estavam em conflito há décadas. No entanto, a coragem de Sadat teve um alto preço. Ele foi assassinado um ano depois por extremistas que se opunham ao tratado. 15 anos depois, em 1994, a Jordânia seguiu os passos do Egito e assinou seu próprio tratado de paz com Israel. Esse acordo consolidou ainda mais a ideia de que a diplomacia e o diálogo podiam superar, até mesmo, os conflitos mais acirrados. Ambos os países começaram a construir uma relação baseada na cooperação econômica e na segurança mútua. O avanço mais recente aconteceu em 2020, com os chamados Acordos de Abraão. Os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein normalizaram suas relações com Israel em uma cerimônia realizada na Casa Branca. Esses acordos, promovidos pelos Estados Unidos, foram celebrados como um passo crucial em direção a uma maior estabilidade na região. Embora não tenham resolvido todos os conflitos, representam uma mudança significativa no panorama político do Oriente Médio. Esses tratados não são apenas marcos diplomáticos, são um testemunho do poder transformador da negociação e da vontade de mudança. Mudança. Cada acordo é um lembrete de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, sempre existe a possibilidade de encontrar um terreno comum para construir um futuro mais pacífico. Número 4. A assinatura dos Acordos de Abraão na Casa Branca. No dia 15 de setembro de 2020, o Jardim da Casa Branca se tornou o cenário de um evento que poucos teriam imaginado possível. A assinatura dos Acordos de Abraão. Nesta cerimônia histórica, representantes de Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Estados Unidos se uniram para formalizar um pacto que redefiniria as relações no Oriente Médio. O ato foi solene, mas também cheio de esperança. As bandeiras dos países envolvidos tremulavam enquanto os líderes assinavam o documento que oficializava o reconhecimento mútuo e a cooperação. A cerimônia foi um lembrete visual de que, mesmo em uma região marcada por décadas de conflito,
era possível construir pontes em vez de muros. O que torna esse acordo especial é sua conexão com a história e a profecia. Alguns o consideram um eco do pacto original de Abraão, unindo seus descendentes em um ato de reconciliação. Além de seu simbolismo, o acordo também tem implicações práticas, desde o comércio até a colaboração em tecnologia e turismo. No entanto, nem todos veem esse acordo como um caminho direto para a paz. Alguns críticos apontam que não aborda os conflitos fundamentais, como o dos palestinos, que continuam sendo um tema central na região. Ainda assim, os acordos de Abraão são um passo à frente, um lembrete de que a diplomacia pode abrir portas, mesmo nos cenários mais fechados. A assinatura deste pacto não representa apenas uma conquista diplomática, mas também uma narrativa inspiradora do que pode ser alcançado quando as nações decidem priorizar o diálogo em vez da confrontação. Este evento é uma prova concreta de que a mudança é possível mesmo, quando parece inalcançável. Número 5. As profecias sobre o Anticristo. Desde tempos imemoriais, a figura do Anticristo tem fascinado e aterrorizado aqueles que estudam as profecias bíblicas. Segundo o livro de Daniel, no capítulo 9, é descrito um líder futuro que confirmará um pacto com muitas nações durante um período de 7 anos. No entanto, na metade desse período, ele romperá o acordo, interromperá os sacrifícios no templo e cometerá o que é conhecido como a abominação da desolação. Essa profecia tem sido objeto de inúmeras interpretações ao longo da história. Alguns estudiosos acreditam que esse líder será um mestre da manipulação política, capaz de unir nações em conflito para depois trair suas promessas. Seu carisma e sua capacidade de enganar as massas o tornarão uma figura tanto temida quanto venerada, dependendo das perspectivas. O Anticristo também está relacionado com a construção de um futuro templo em Jerusalém. Segundo as Escrituras, esse líder facilitará sua construção como um gesto de reconciliação. No entanto, suas intenções ocultas se revelarão quando ele interromper os rituais sagrados e exigir adoração para si mesmo. Este ato será o ponto de inflexão que desencadeará uma série de eventos catastróficos, conhecidos como a Grande Tribulação. A especulação sobre quem poderia ser o Anticristo tem alimentado debates por séculos. Desde líderes históricos até figuras contemporâneas, muitos foram apontados como possíveis candidatos. No entanto, as Escrituras indicam que esse indivíduo surgirá em um contexto específico, possivelmente da Europa, e desempenhará um papel-chave nos acontecimentos dos últimos dias. O que é fascinante sobre essas profecias é como elas combinam elementos de intriga, política e espiritualidade, criando uma narrativa que continua a capturar a imaginação de milhões. O Anticristo não é apenas um vilão apocalíptico. É um símbolo da luta entre o bem e o mal, um lembrete da fragilidade humana diante do poder e da ambição excessiva. Número 6. A reconstrução de Jerusalém após o exílio babilônico. Há mais de 2.500 anos, uma cidade destruída e um povo desolado encontraram esperança em uma série de decretos que mudariam o curso da história. Após o exílio babilônico, os judeus, liderados por figuras-chave como Zorobabel e Esdras, iniciaram a árdua tarefa de reconstruir Jerusalém e seu sagrado templo. Esse processo foi cheio de desafios, mas também de momentos de fé e determinação que inspirariam gerações futuras. Tudo começou com o decreto de Ciro o Grande, o conquistador persa que permitiu que os judeus voltassem para sua terra e reconstruíssem seu templo. Esse ato de benevolência foi visto como cumprimento de profecias antigas, nas quais se anunciava que um governante estrangeiro facilitaria a restauração de Jerusalém. No entanto, a tarefa não seria fácil. Os inimigos dos judeus, incluindo os samaritanos, se opuseram ferozmente à reconstrução, atrasando os trabalhos e semeando desânimo entre os construtores. Apesar da oposição, os profetas Ageu e Zacarias desempenharam um papel crucial ao motivar o povo a continuar com a obra. Suas palavras de incentivo e suas visões de um futuro glorioso deram aos judeus a força necessária para superar os obstáculos. Finalmente,
Após anos de esforço, o templo foi concluído, marcando o renascimento espiritual para o povo de Israel. A reconstrução de Jerusalém não foi apenas uma conquista arquitetônica, foi um ato de fé e resistência. Representou o retorno do povo às suas raízes e a reafirmação de sua identidade como nação escolhida. Esse episódio histórico continua sendo um exemplo de como a determinação e a fé podem superar até mesmo as maiores adversidades. Número 7. A profecia de Daniel sobre a reconstrução de Jerusalém. No coração do livro de Daniel está uma das profecias mais enigmáticas e estudadas de todos os tempos. No capítulo 9, o anjo Gabriel revela a Daniel uma mensagem que conecta a reconstrução de Jerusalém com a chegada do Messias. Segundo essa profecia, haveria um período de 70 semanas, ou 77, que equivalem a um total de 490 anos. Dentro desse período, aconteceriam eventos que mudariam a história do mundo. A primeira etapa da profecia se refere a um decreto para restaurar e reconstruir Jerusalém. Esse edito, emitido pelo rei persa Artaxerxes no ano 444 AC, marcou o início de uma contagem regressiva para a chegada do Messias. Segundo o cálculo profético, desde esse decreto até a aparição do Messias, passariam 62 semanas e 7 semanas, o que soma um total de 483 anos. O fascinante dessa profecia é sua precisão. Ao converter os anos hebraicos, que têm 360 dias, para o calendário moderno, os estudiosos determinaram que esse período termina no ano 33 d.C., coincidindo com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém durante o Domingo de Ramos. A profecia de Daniel não só prediz a chegada do Messias, como também antecipa eventos futuros, como a destruição do templo e o surgimento de um pacto com implicações globais. Sua complexidade e seu aparente cumprimento levaram muitos a considerá-la uma das peças mais fascinantes e convincentes da literatura profética. Número 8. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi em um dia ensolarado e as ruas de Jerusalém estavam cheias de multidões emocionadas. A cidade estava em um estado de fervor espiritual quando, segundo os relatos do Novo Testamento, Jesus de Nazaré entrou triunfante, montado em um jumento. Esse evento, conhecido como Domingo de Ramos, não foi um acontecimento qualquer. Estava carregado de simbolismo e cumprimento profético, ligado às antigas escrituras de Zacarias que proclamavam a chegada de Jesus, do Messias. Enquanto avançava, as pessoas colocavam ramos de palmeira e seus próprios mantos no caminho, criando um tapete simbólico para receber aquele que muitos acreditavam ser o rei prometido. As vozes ressoavam em um canto uníssono de Hosana, uma exclamação que pedia salvação. Esse evento no solo marcou o início da Semana Santa, mas também se tornou um momento crucial dentro da narrativa cristã. O intrigante desse episódio é como Jesus escolheu um jumento para sua entrada, um animal associado à humildade e à paz, em vez de um cavalo, que representaria a guerra e o poder. Esse ato refletia sua missão como um rei espiritual, não como um conquistador terreno. Era uma mensagem clara para quem estava atento aos sinais. O reino que ele trazia não era deste mundo. A entrada triunfal no solo emocionou seus seguidores, mas também inquietou as autoridades religiosas da época. Para alguns, Jesus representava uma ameaça à ordem estabelecida. Para outros, era a esperança de um novo começo. Esse contraste entre adoração e oposição culminaria nos dias seguintes, dando lugar a eventos que mudariam a história da humanidade. O Domingo de Ramos continua sendo um dia de reflexão para milhões de fiéis em todo o mundo. É um lembrete da humildade, da fé e do poder transformador de uma mensagem que, mesmo há 2000 anos depois, continua ressoando nos corações de quem o celebra. Número 9. A reabertura de sacrifícios em um futuro terceiro templo. Nas encostas do Monte do Templo em Jerusalém fica o epicentro de uma profecia que capturou a imaginação de estudiosos e crentes. Igualmente, a construção de um terceiro templo.
Segundo interpretações de textos bíblicos, esse lugar sagrado será restaurado nos últimos tempos e se tornará o cenário de eventos transcendentais, entre eles, a reabertura dos sacrifícios tradicionais. Na tradição judaica, o templo é mais do que um edifício. É o coração espiritual da relação entre o povo e Deus. Os sacrifícios de animais, suspensos desde a destruição do segundo templo no ano 70 d.C., representam um ato de comunhão e expiação. Segundo as Escrituras, esses rituais voltarão a ser realizados assim que o templo for reconstruído. O interessante dessa profecia é como ela conecta o antigo com o futuro. Para alguns, a restauração do templo é um símbolo de esperança e renovação. No entanto, também é um tema controverso devido às complexidades políticas e religiosas associadas ao local, que é sagrado tanto para judeus quanto para muçulmanos. Além disso, os textos sugerem que esse período marcará o início de uma série de eventos apocalípticos. Acredita-se que o anticristo interromperá os sacrifícios e usará o templo como palco para se proclamar divino. Esse ato, conhecido como a abominação desoladora, desencadeará um período de tribulação como nenhum outro. A ideia de um terceiro templo não é apenas uma questão de fé, também levanta perguntas profundas sobre a coexistência, a espiritualidade e o futuro da humanidade. Enquanto isso continua sendo um tema de debate e esperança, um lembrete de como as profecias do passado continuam influenciando o presente. Número 10. A abominação desoladora. No livro de Daniel e nos evangelhos há uma profecia impactante que, ao longo dos séculos, inspirou uma mistura de temor e curiosidade. A abominação desoladora. Esse termo, profundamente simbólico, se refere a um ato de profanação que ocorrerá no coração do Templo de Jerusalém, marcando um antes e um depois nos últimos tempos. Esse evento não é apenas uma ação de rebeldia contra o sagrado, mas também um ponto de partida de um período conhecido como a Grande Tribulação. Segundo as Escrituras, o responsável por esse ato será o Anticristo, um líder enganadoramente carismático que, a princípio, parecerá um pacificador. Facilitará a construção do terceiro templo, um lugar de suma importância para a fé judaica, onde os sacrifícios rituais serão retomados. No entanto, a máscara de benevolência cairá quando ele interromper essas práticas sagradas e se erguer como objeto de adoração, colocando uma imagem de si mesmo no lugar mais santo do templo. Esse ato de usurpação será um desafio direto à soberania divina e à fé de milhões. A abominação desoladora é mais do que um evento apocalíptico. É uma metáfora do conflito eterno entre o bem e o mal. Representa um tempo de confusão e engano, onde muitos serão levados por falsas promessas e líderes corruptos. No entanto, também há um ponto de virada. Esse evento sinaliza a proximidade da intervenção divina e a restauração da ordem, lembrando-nos que mesmo em meio ao caos, a justiça prevalecerá. Essa profecia destaca um contraste poderoso entre a tragédia e a esperança. Por um lado, descreve um período de sofrimento intenso, mas por outro, promete um desfecho onde a luz triunfará sobre a escuridão. Tem sido um farol de inspiração para gerações de crentes, encorajando-os a se manter firmes na sua fé e a discernir a verdade em meio às mentiras. A mensagem da abominação desoladora transcende seu contexto religioso. É um aviso atemporal sobre os perigos do poder desmedido e da manipulação, mas também é um lembrete de que a vitória final pertence ao divino. Nos momentos mais sombrios, essa profecia oferece uma faísca de esperança, garantindo que no final a verdade e a luz prevalecerão. Número 11. As duas testemunhas do Apocalipse. Entre as visões mais fascinantes do livro do Apocalipse, destaca a aparição de duas testemunhas nos últimos tempos. Este relato, situado no capítulo 11, descreve duas figuras extraordinárias cuja missão será pregar e advertir durante um período de 1260 dias, equivalentes a 3 anos e meio. Sua presença não será apenas um ato de coragem, mas também um lembrete do poder do divino diante das forças do mal. Essas testemunhas são descritas como oliveiras e candelabros, símbolos de conexão espiritual e orientação em tempos de escuridão.
Sua tarefa será monumental, levar uma mensagem de arrependimento ao mundo que, em grande parte, terá caído sob o controle do Anticristo. Possuirão poderes impressionantes como fechar os céus para que não chova, transformar água em sangue e desencadear pragas. Ações que, embora aterradoras, estarão destinadas a chamar a atenção para a urgência de voltar a Deus. A oposição será feroz. Essas testemunhas enfrentarão a rejeição de muitas pessoas e a perseguição direta do Anticristo. No final de sua missão, serão assassinados e seus corpos ficarão expostos nas ruas por 3 dias e meio, enquanto o mundo celebra o que parecerá uma vitória sobre eles. Mas esse triunfo será efêmero. Em um giro milagroso, as 2 testemunhas ressuscitarão e ascenderão ao céu. Um ato que encherá de terror aqueles que testemunharem seu retorno. O relato das 2 testemunhas é mais do que uma visão apocalíptica. É uma história de perseverança, fé e sacrifício em sua máxima expressão. Representam a luta pela verdade em um mundo repleto de enganos e a promessa de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a luz prevalecerá sobre as trevas. Sua ressurreição simboliza a vitória definitiva do divino, oferecendo esperança àqueles que escolhem permanecer fiéis às suas crenças. O que faz com que essa profecia seja especialmente poderosa é sua mensagem atemporal. As 2 testemunhas são um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade, a verdade tem o poder de transformar o mundo. São um exemplo de coragem e um chamado para enfrentar os desafios com fé, confiando que a justiça prevalecerá. No fim. Número 12. A Batalha de Armagedon. Nos relatos apocalípticos do livro do Apocalipse, capítulo 16, está o clímax da história humana. A Batalha de Armagedon. Esse evento, descrito com um dramatismo inigualável, reúne as forças do bem e do mal em um confronto final que decidirá o destino do mundo. Armagedon não é apenas um lugar geográfico, mas um símbolo da luta definitiva entre a luz e a escuridão, onde os poderes do Anticristo serão confrontados pela chegada gloriosa do Anticristo e seu exército celestial. O campo de batalha de Armagedon, segundo as Escrituras, é marcado por fenômenos cataclísmicos, terremotos que sacodem a terra, nuvens escuras que cobrem os céus e rios de sangue que fluem em um panorama desolador. As forças malignas, liberadas pelo Anticristo, se reúnem em um ato desesperado de rebelião, buscando consolidar seu domínio e atacar Jerusalém, o coração espiritual do mundo. No entanto, essa tentativa será interrompida pela intervenção divina. A chegada do Anticristo será majestosa e avassaladora, representada em imagens de luz e poder. Com o sopro de sua boca, uma metáfora de sua palavra divina. Derrotará o Anticristo e seus exércitos. Este momento simboliza não apenas o fim do reinado da maldade, mas também o triunfo definitivo do bem e da justiça. Os seguidores do Anticristo serão destruídos e ele será lançado ao lago de fogo, um destino eterno que simboliza sua destruição. Derrota final. A Batalha de Armagedon não é simplesmente uma cena de guerra épica, é uma declaração de esperança e redenção. Representa a culminação de uma narrativa onde o bem, embora aparentemente enfraquecido, prevalece sobre o mal em sua forma mais intensa. É um lembrete de que a justiça pode demorar, mas sempre chega, reafirmando a soberania divina sobre todas as coisas. Para quem reflete sobre esse evento, Armagedon oferece uma visão de um futuro onde a paz e a verdade prevalecerão. É um chamado à humanidade para se manter firme na fé, mesmo em meio às provas mais difíceis. No caos desse confronto final, surge a promessa de um mundo renovado, onde a luz triunfará para sempre sobre as trevas. 13. O cativeiro de Satanás durante 1000 anos. Depois da impressionante vitória na Batalha de Armagedon, o livro do Apocalipse introduz um novo capítulo no plano divino, o cativeiro de Satanás. Segundo o capítulo 20, um anjo desce do céu com uma corrente poderosa e aprisiona o diabo no abismo por 1000 anos. Esse ato não simboliza apenas o fim do mal, como influência ativa no mundo, mas também o início de uma era de paz e justiça, conhecida como milênio sob o reinado do Anticristo.
O cativeiro de Satanás é uma ação de justiça absoluta. Durante esse período, o mundo experimentará um reino de justiça absoluta. Renascimento sem precedentes. Com o enganador fora de cena, as nações desfrutarão de um tempo de harmonia e restauração. As Escrituras descrevem esse período como uma recompensa para os fiéis que perseveraram na sua fé e resistiram às adversidades. Será um tempo onde as espadas se transformarão em arados e os povos viverão em paz, livres de guerras e conflitos. No entanto, o cativeiro de Satanás não será eterno. No final dos 1000 anos, o diabo será liberado brevemente, o que levará a uma última tentativa de rebelião contra o divino. Esse período final colocará à prova a lealdade das nações e revelará o verdadeiro caráter da humanidade. Mas mesmo essa tentativa desesperada culminará na derrota definitiva de Satanás, que será lançado no lago de fogo, selando seu destino para sempre. O significado desse evento vai além do seu dramatismo. Representa a soberania absoluta de Deus e seu compromisso de erradicar o mal em todas as suas formas. É um lembrete de que, embora o mal possa parecer poderoso, não tem a última palavra. Este capítulo da profecia também convida à reflexão sobre o papel da humanidade no plano divino e a importância de escolher o bem, mesmo em tempos de incerteza. O cativeiro de Satanás durante 1000 anos não é apenas uma pausa na narrativa do mal. É uma promessa de redenção e restauração. Oferece esperança àqueles que buscam justiça e um lembrete de que a luz, embora enfrentada pelas sombras, sempre prevalece. Neste milênio, a humanidade viverá uma mostra do que pode ser um mundo governado pela paz, reafirmando que no final, a bondade triunfa sobre a escuridão.